A aprovação do governo Lula está caindo. O que está acontecendo? Nós vamos ver sobre isso e também imposto sobre imposto. Pois é, a reforma tributária trouxe essa surpresinha para os brasileiros. Também vamos falar sobre a queda da arrecadação, o negócio está ficando preocupante. Os brasileiros mandando cada vez mais dinheiro para fora do Brasil e a S&P elevando a nota de crédito do nosso país, mas fazendo alertas sobre risco de deterioração fiscal e dívida pública elevada. Mas a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre a Justiça do Colorado proibindo candidatura de Donald Trump para presidência dos Estados Unidos no ano que vem. Curiosamente, essa decisão acontece quando a popularidade do Joe Biden está indo de mal a pior e a do Donald Trump está melhorando a cada semana que passa. Inclusive, todas as pesquisas que foram feitas até agora mostram o Donald Trump como futuro presidente americano. No entanto, veio essa decisão aí e o porta-voz do Trump disse que essa decisão judicial é completamente falha e que ele vai recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele também mencionou que todos os membros dessa Corte do Colorado que votaram para proibir a candidatura do Donald Trump foram nomeados para esse cargo por governadores democratas. E já que a gente falou da aprovação do Joe Biden caindo, vamos falar da aprovação do governo Lula, que começou o ano de 2023 com 52% e agora está em 46%. E o detalhe importante aqui, desaprovação está em trajetória ascendente e empata estatisticamente com a curva de aprovação. Tudo isso que eu acabei de falar, vou mostrar com imagens que fica muito mais fácil de você compreender. Esse primeiro gráfico é a aprovação do governo Lula. Eles perguntaram para as pessoas uma simples questão: você aprova ou desaprova o governo do presidente Lula? Então, lá em janeiro, logo que ele assumiu, 52% aprovavam e 39% desaprovavam. Você veja que a aprovação veio caindo ao longo de todo o ano de 2023, enquanto que a desaprovação veio subindo ao longo de todo esse ano. E agora nós estamos com um empate técnico. E a segunda pergunta que foi feita para esses mesmos entrevistados, de maneira geral, como você avalia o trabalho do presidente Lula? Ruim ou péssimo, ótimo, bom, regular ou sequer faz ideia, né? Não sabe o que responder. Olha que interessante. Ótimo e bom, que tinha 43% lá no começo do ano, veio caindo e agora está em 32%. O ruim ou péssimo, portanto, já está superior ao ótimo e bom, mas isso também é considerado empate técnico aqui para os critérios de pesquisa. E é claro que eu aproveito para perguntar para você o que você está achando do governo Lula. Eu sei que um governo tem muitas áreas, saúde, justiça, mas o nosso bate-papo diário aqui sempre é focado em economia, finanças, dinheiro. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a parte econômica do governo Lula. Escreve aqui embaixo nos comentários. Enquanto você deixa a sua opinião, eu prossigo aqui o nosso bate-papo. Alteração na Câmara permite cobrar imposto sobre imposto. Ê, Brasilzão! Mudança de última hora, no apagar das luzes, aos 48 do segundo tempo, o texto da reforma tributária teve ali um jeitinho brasileiro para manter a incidência de impostos em cima de outros impostos, pelo menos até 2032, inclusive abrindo brecha para continuar cobrando após 2032. Isso daqui é um verdadeiro suco de Brasil. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas em resumo, essa mudança que foi feita ali nas últimas horas, ela permite que a União, que os estados e os municípios cobrem IPI, ICMS e ISS, respectivamente, sobre os valores dos novos impostos que foram criados sobre bens e serviços, que se chama CBS. Isso daqui é uma verdadeira palhaçada. E os advogados tributaristas estão dizendo
o que eu disse ao longo de vários e vários meses deste ano de 2023, que essa reforma tributária era uma tremenda enganação e iria aumentar impostos. Os advogados tributaristas, portanto, estão falando que isso que eu acabei de explicar para você vai resultar em aumento de carga tributária. Pois é. E mesmo com o governo fazendo todas essas artimanhas, todos esses jeitinhos, a arrecadação de impostos está indo de mal a pior. Quantas vezes a gente falou sobre isso ao longo desse ano, né? E os resultados mais atualizados aparecendo aí pra gente, olha só, saiu hoje isso daqui, a projeção de nova queda de arrecadação federal no último mês de novembro. Pois é, cenário delicadíssimo, porque o governo está criando mais impostos, aumentando alíquotas daqueles já existentes e a arrecadação em queda. Olha, vamos ver o que vai acontecer em 2024. Inclusive, a gente tem aqui duas instituições financeiras que com certeza você conhece, elas, XP e BTG, que já deram opinião sobre isso daqui. O pessoal da XP falou que nós temos um número mais fraco em novembro, apesar das medidas de arrecadação adotadas pelo governo federal. A dinâmica permanece bem negativa para imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que eu comento com você sempre aqui, né? Que são os dois impostos que incidem sobre as empresas. Então, se elas estão vendendo menos, lucrando menos, é óbvio que elas vão pagar menos imposto de renda sobre pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Mas dizem por aí que as empresas estão indo maravilhosamente bem. Bom, se tivessem indo assim como dizem, esses impostos não estariam em queda. E é o que está acontecendo. Já o pessoal do BTG falou que a receita do governo voltou a frustrar a expectativa ali do pessoal do banco e eles estão projetando que o déficit de 2023 será de 225 bilhões de reais. A gente vai aguardar para ver. Realmente é um déficit que acaba sendo muito maior do que estavam esperando para o ano de 2023. Você veja, né? As evidências estão diante aqui dos nossos olhos, mostrando a realidade da economia brasileira. E aproveitando que a gente está falando de Brasilzão, os brasileiros, principalmente o pessoal que já tem um pouquinho mais de grana, tá mandando dinheiro para fora, principalmente para Miami, nos Estados Unidos. E sabe quem que está aproveitando isso daí? O Itaú e o Bradesco. Pois é, eles têm operações na Flórida e eles estão aproveitando essa migração do pessoal endinheirado. O Bradesco, ele aumentou o número de funcionários que ele tinha em Miami de 190 para 230 só para atender essa nova demanda dos brasileiros mandando a grana para Miami. Só os clientes do Bradesco têm 4 bilhões de dólares apenas em Miami. O Itaú chega a ter números mais impressionantes ainda do que o Bradesco. Seus clientes têm em Miami a cifra chocante de 24 bilhões de dólares. E o Itaú falou que esse ano de 2023 foi um dos mais ativos de todos os tempos em termos de seus clientes fechando o câmbio para investir nos Estados Unidos. E que eles também estão vendo uma demanda absurda do pessoal aí que tem conta no Itaú para diversificação internacional de investimentos. Aqui é outra coisa que eu sempre falo para você, e não é só em 2023, faz muito tempo que eu falo, olha, você como brasileiro precisa ter pelo menos uma partezinha do seu patrimônio em moeda forte, em outra jurisdição, em um país muito mais sólido, muito mais perene, e que a economia tem um ritmo de crescimento e uma consistência muito maior do que a brasileira no longo prazo, que é os Estados Unidos. Então, por que não aproveitar as coisas boas que os Estados Unidos têm a nos oferecer, principalmente na parte de investimentos? Tanto é que quem acompanha a carteira do canal sabe que a gente tem uma boa parte do nosso patrimônio em Miami, na Flórida, assim como esses clientes aí do Itaú e do Bradescão. E eu recomendo que você pense com carinho também em ter uma parte da sua carteira, uma parte do seu patrimônio em moeda forte, em bons investimentos na terra do tio Sam. S&P eleva a nota de crédito do Brasil, mas alerta sobre risco de deterioração fiscal e dívida pública elevada. Para a agência de classificação de risco, essa avaliação positiva ocorreu graças às exportações fortes e a política monetária sólida. Olha que interessante, o que são as exportações fortes que nós temos no Brasil? Minério de ferro,
petróleo e agro. É soja, é milho, é carne de boi, é carne de frango, é carne de porco. Então o próprio pessoal da S&P falou que graças às exportações, o Brasil teve essa melhora na sua nota de crédito somado com política monetária sólida. Você sabe quem que é o responsável pela política monetária sólida no nosso país? É o governo Lula? Não, é o Banco Central, que é independente. Então tudo aquilo que fez a S&P subir a nota do nosso país é algo que está fora do controle do governo atual, que é o agro e o Banco Central brasileiro. E outra coisa importante de você saber é o que é, afinal de contas, esse melhoramento da nota brasileira. A gente agora virou Suíça, a gente virou uma Singapura? Não, não é. Estamos longe disso. A gente está na série B. Então, isso aqui que você está vendo são as 3 agências de nota de crédito que nós temos que fazem a nota aí dos países mundo afora. A Fitch, a S&P e a Moody's. Tudo aqui que eu estou passando o mouse para você seria os países com grau de investimento. E aqui do lado direito são os países com grau de especulação. O Brasil, ele saiu de BB- para BB, mas o país ainda é considerado grau de especulação para as 3 agências de nota de crédito. Só para você ter uma ideia, quem está acima do Brasil para a S&P são potências como Colômbia, Marrocos, Vietnã, Cazaquistão, Ilhas Maurício. Todos esses países que você está vendo aqui na sua tela, para a S&P, eles estão melhores de nota de crédito do que o nosso país, já com a nota atualizada. Então, eu estou mostrando isso daqui para desdenhar do país? Não, eu estou mostrando a realidade para você não se empolgar achando que agora a gente virou Estados Unidos, que a gente virou Austrália. Amigo, a gente está muito longe disso. Eles mencionaram ali no seu relatório que um dos principais problemas aí para o futuro do país é a falta de progresso para lidar com os gastos grandes e ineficientes do governo. E que o Brasil precisa, para cumprir as metas fiscais, medidas de elevação de receitas. Sabe o que isso significa, em outras palavras? Aumento de impostos. E eles concluíram o relatório dizendo que para o Brasil alcançar o status de grau de investimento, várias reformas precisam ser feitas no Brasil. E que 2 fatores importantes acabam segurando o nosso país: baixo crescimento econômico e fragilidade fiscal. Olha, não é querer puxar a sardinha para o meu lado, mas é tudo que a gente conversou ao longo desse ano de 2023 sobre o nosso Brasilzão. Então não se empolgue achando que o nosso país virou um país de primeiro mundo. A gente está muito longe disso. E para a gente sair ali do meio da tabela da Série B e conseguir se classificar para Série A, a gente vai ter que fazer muitas mudanças, muitas reformas profundas no nosso país, que eu não acredito que vão acontecer nesse governo. O nosso bate-papo de hoje fica por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã aqui, ó, neste mesmo lugar. Forte abraço e até lá.